empregatícia, né? Nós podemos, se tiver alguém aqui necessitando de auxílio, podemos até fazer um encaminhamento para uma conversa na coordenação adequada para o tema. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição. É uma situação, na realidade, eu não sei o que já foi conversado na reunião que vocês tiveram ali. Eu acho que é uma situação, é um problema que deveria ser levado, e aí tem um representante aqui do vereador Ricardo Nunes também. Eu acho que seria, na minha opinião, a gente deveria provocar uma reunião com as autoridades competentes para ver o que eles poderiam auxiliá-los neste momento. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Não adianta, mesmo que eu externe a minha opinião, eu acho que pode não ser a solução. O que eu sugiro é a gente tentar provocar uma reunião, e aí a OAB vai se fazer presente para a gente discutir esse problema e ver o que eles podem oferecer nesse momento para minimizar o problema que vocês estão vivenciando hoje. Com relação a trabalhista, e até mesmo, eu acho que vocês têm várias questões aí passando pela cabeça, né? E é natural. É um problema financeiro, é um problema, um projeto de vida, eu imagino. E a gente precisa analisar o problema em todos os aspectos. Com relação à área jurídica, minha especialidade não é a área trabalhista, mas eu estou aqui como diretor da ordem, me colocando à disposição e colocando a nossa entidade à disposição, não só nas questões jurídicas, para também caminhar junto com vocês em busca da melhor solução para esse problema. Boa noite, meu nome é Joana. E eu sou permissionária há quase 30 anos e eu tenho um bazar. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e de ver essa receptividade que a gente está tendo e todo mundo querendo ajudar. A minha dúvida é assim, eu recebi mercadoria de Natal no sábado e aí o mercado pega fogo no domingo. Eu nem abri aquelas caixas, então eu vou ter que pagar por uma mercadoria que queimou. Então eu vou precisar também desse tipo de orientação, por favor. A senhora não deve ser a única a estar nessa situação, né? Para todos, né? A senhora recebeu a mercadoria já estava sob a responsabilidade da senhora, né? Tem que sentar com o fornecedor. Eu acho que aí é uma questão de provocar algumas conversas para ver se vocês conseguem sensibilizar vários setores, né? Tanto os credores, como a situação, o que vai acontecer de hoje em diante com relação à estrutura que está totalmente deteriorada. Existe uma ação para recuperar todo esse espaço no menor tempo possível. Essas perguntas, e aí eu repito, vou falar novamente, eu acho que a gente tem que começar a tirar dessa reunião uma pauta de quem que nós devemos procurar para buscar as respostas que vocês precisam. Essa é a minha opinião como advogado. Por favor. Bom, antes de mais nada, desculpa tomar um pouquinho a liberdade. Meu nome é Antônio Souza. Eu estou inteiramente superintendente da Associação Comercial de São Paulo. Nós temos a nossa central aqui na Mário Lopes Leão, que acho que é de conhecimento de alguns dos senhores. Eu não sei se algum de vocês são nossos associados. Mas eu quero deixar claro também que a Associação Comercial se solidariza nesse sentido. Já nos coloquei à disposição dos senhores também de ceder o nosso espaço, o nosso auditório, para que possam haver algumas outras reuniões, enfim, aquilo que for necessário nesse sentido.
E mais do que isso, me ocorreu aqui agora, desculpa, doutor, na situação em que nós também, hoje, na Distrital de Santo Amaro, temos uma Câmara Arbitral. E nessa Câmara Arbitral nós temos realizado algumas conciliações. E, eventualmente, dentro da possibilidade de que isso ocorra, que é exatamente o caso dessa senhora, onde, de repente, nós poderíamos, eventualmente, dentro de uma conciliação, e não necessariamente de uma ação judicial, não é, doutor? Sim. Poderíamos chegar a um consenso. E essa é uma das condições que a gente vai estar colocando nessa a possibilidade. Então, aí depois, posteriormente, nós estaríamos falando alguma coisa nesse sentido. Vamos deixar com a responsável de vocês, que é essa coordenadora, para que a gente possa fazer alguma coisa, tá bom? Obrigado, é só isso. Essa já é uma ideia de utilizar a conciliação para tentar dirimir todos os problemas que estão aí por conta dessa situação. Pode, lógico, fica à vontade, Vânia. Amados e amadas, depois vai continuar com a questão jurídica, porque a senhora secretária está aqui, que eu acho que nesse momento é a coisa mais importante para a vida de vocês, né? Para já começar a trabalhar. Eu também queria só dizer a vocês, pedir perdão por falar isso. Aqui tem vários e vários clientes de vocês, numa atitude muito linda. Eles estão aqui e vieram dizer como é que eles podem ajudar vocês. Então eu já falei para eles que aqueles que, como eu disse na reunião, que tem algo para vender já, conta comigo, com o site da Catedral e com os membros da Catedral Anglicana. Eu vou ajudar vocês a vender, enquanto não monta lá. Se precisar, eu vendo na saída da missa aqui. Esse é meu compromisso com vocês, tá? Eu vou fazer a minha parte enquanto igreja de Cristo, eu vou fazer a minha parte. E vou lutar também, de todas as formas e de todas as maneiras, né? Porque nós temos um ano até a próxima eleição, e com a graça de Deus vai aparecer o investidor, com a bênção de Deus vai ser um mercado lindo, bonito, que nós vamos inaugurar muito antes, né, do Natal do ano que vem. Esse Natal a gente passa igual Jesus Cristo, na manjedoura, mas o do ano que vem a gente passa na ressurreição. Sabe qual é a minha dúvida disso? Zero. Porque o prefeito de São Paulo, ele, acima de tudo, é um grande empresário, né? E no LIDE, ele tem os melhores empresários da América Latina. Isso vai ser resolvido. Tenho dúvida nenhuma. Rodrigo, muito obrigado por tudo que você tem feito, todas as vezes que eu te procurei, que eu fui atrás, viu? A palavra é com o senhor ou com a secretária? Então, o senhor que estava com o prefeito, traga notícias boas. Pessoal, boa tarde, quase boa noite. Eu vim aqui primeiro para agradecer o Aldo por abrir esse espaço aqui, esse espaço que eu frequento aqui semanalmente, e abrir para o bem, né? Quando pessoas do bem se juntam, a gente tem certeza do sucesso de todas as ações, né? Eu vejo aqui o pessoal da Associação Comercial Distrital Sul, que é uma importante bandeira que a gente tem aqui em Santo Amaro. Vejo aqui o chefe de gabinete, o vereador Ricardo Nunes, o prefeito regional Roberto, que tem... A gente falou desde a madrugada, né, Roberto, do incêndio, desde cedinho. A secretária Aline, que também desde cedo... Eu falei para ela hoje que eu gostaria de ter acompanhado o incêndio também junto com ela, para a gente ajudar a combater lá desde a madrugada. Mas assim que fomos acionados, a gente fez uma grande força-tarefa para solucionar o quanto antes, ou pelo menos resolver o que a gente poderia o mais pronto possível, né? Vocês viram, eu desde o primeiro dia não pude estar de manhã, porque eu estava em reunião com o Cláudio Carvalho, que é o secretário que eu tive com ele lá na parte da tarde, ele junto com a Aline, junto com o Wilson Poit, já rapidamente encontraram uma solução provisória para nós, que nós já, ontem a secretária Aline e o secretário Cláudio já anunciaram para todos vocês, que era a construção lá, a armação, armando a tenda provisória, e hoje, com a visita do prefeito, ele ratificou essa decisão que iria ser feito, já apresentou, inclusive, uma parte do projeto que, junto com a associação, junto com a prefeitura, e nós ali ajudando, até
fiscalizando para que aconteça o mais rápido possível. Vai ser definido as divisórias que forem colocar, os food trucks na rua, que é uma ideia da Aline. Então, eu tenho certeza que vai sair o mais rápido possível. E com o prefeito João Dória lá hoje, ele deu a possibilidade, Aldo, eu não sei se você já está sabendo, de realmente nós, lá na Câmara, nós passamos um período, é coisa de Deus mesmo. Na semana passada, você acompanhou de perto a questão da desestatização, o sofrimento que já foi para nós, né? O sofrimento que eu sofria junto com vocês. Vocês sabem o carinho que nós temos pelo mercado de Santo Amaro. Fui permissionário lá também. Nós sabemos ali o dia a dia do mercado. E temos grandes amigos lá que a gente considera da família. Meu pai inclusive conseguiu passar ontem à tarde lá no mercado. A hora que eu falei para ele, acordei ele na segunda-feira dando a notícia. Ele se emocionou muito e fez questão de passar ontem no mercado. Eu acho que encontrou alguns de vocês lá. E assim que acabou essa questão dos mercados, conseguimos tirar o Santo Amaro, assim como outros 12 e os sacolões, 16 sacolões do plano de concessão, não tirar, dar um tempo para que fosse realmente feito justiça e dada a prioridade de fato para vocês, que é apresentar um projeto específico para cada um dos mercados. Aí viemos, logo na semana depois, ter isso, mas eu acho que é Deus que coloca esses desafios para a gente, né, Alda? Havíamos vencido a primeira batalha, vencemos a segunda, e eu tenho certeza que juntos, como eu disse, pessoas boas como nós aqui, eu me coloco como um de vocês, estaremos juntos em mais essa batalha, para que a guerra seja de fato vencida, né, Aldo? E como eu estava falando, o João Dória anunciou hoje lá, ao lado de a maioria de vocês que estavam lá, que a possibilidade de realmente ser um novo mercado de Santo Amaro. Então, vocês podem contar com o meu apoio, com o apoio do meu pai. Eu tenho certeza que com os demais parlamentares aqui da região e com a boa vontade que vocês testemunharam lá do prefeito. Então, vocês tenham certeza que assim que saiu esse laudo da perícia, para ver o que foi acometido, que foi um incêndio de grandíssimas proporções, né? Então, o que foi acometido no laudo, a gente vai ver se realmente tem que só derrubar o telhado, que a gente tem certeza que foi comprometido, ou se algumas outras estruturas, e para fazer rapidamente, com a visão do Dória aí, e com o que ele leva para a gente, que tem que acelerar, é isso que a gente vai fazer, é acelerar a recuperação do mercado, e fazer um novo mercado, e com certeza, e se Deus nos permitir, ainda melhor do que era, e nós temos certeza que vocês que são o sangue, o coração daquele mercado, estarão revigorados com essa nova ação aí da prefeitura, dos permissionários, e nós, como os cidadãos da cidade, vamos com certeza ganhar muito, e vamos estar lá o mais breve possível. Eu espero que já na semana que vem, consumindo lá nessa instalação provisória do mercado, e que, se Deus quiser, em pouco tempo estaremos lá no novo mercado de Santo Amaro. Tá bom, pessoal? Contem comigo. Eu peço desculpa, já avisei a Fátima, avisei alguns, que eu tenho uma palestra que eu vou dar daqui a pouco. Fiquei de chegar lá às 6h30 na palestra. Então, tem os alunos da FMU me esperando lá na semana acadêmica da veterinária, que vocês, acho que alguns de vocês não sabem, mas eu sou veterinário de formação. Então, eu estou correndo. É a Esther que está organizando lá. O pessoal do OAB, pessoal, peço desculpas por eles. O pessoal está aqui representado pelo Dr. Sidney. E temos também o apoio da OAB agora. Eu acho que alguns de vocês aí com certeza vão precisar dessa questão da advocacia. E a advocacia santamarense está muito bem representada aqui. Eu tenho certeza que vai nos apoiar. Então, pessoal, um grande beijo aí no coração de todos vocês. Não vou poder cumprimentar todos, que realmente estou com muita pressa. Mas vocês estão aqui com o reverendo Aldo, com o prefeito regional Roberto e com a Aline Cardoso, que com certeza trará ainda melhores notícias e vai discutir toda a parte técnica aqui, os detalhes com todos vocês. Então, mais uma vez, contem com a gente e mais uma vez, obrigado, Ana. Que Deus nos proteja aí e nos guie para mais essa vitória junto com vocês. Eu só queria dizer para vocês, os irmãos permissionários, que essa reunião eu pedi que fosse dentro da catedral, pelo sistema de som, e por estar sendo filmada, reproduzida pela internet. Então, quem chegar em casa, vai lá em TV Anglicana, só entrar no Google, TV Anglicana,
vai estar gravado e salvo para vocês, tá? E todas as vezes que vocês precisarem do templo, todas as vezes que quiserem fazer reunião aqui, eu aconselho vocês a fazerem. A melhor ata do mundo é essa. Gravado, filmado, né? Para que todos nós possamos ser responsáveis por aquilo que nós nos comprometemos. Gente, ô Fátima, eu só cedi o templo. É você que tem que direcionar a reunião. Você é a presidente, não? Não, a Aline vai falar daqui a pouco. Da OAB. É porque estão fazendo perguntas. Então, eu acho que eles estão esperando, eles querem a senhora. Não, mas se a senhora quiser, eu vou contar nos casos aqui, vou fazer. Ela está esperando uma arque. Mas a senhora não quer, por exemplo, secretária, se a senhora me permitir, se eles têm perguntas para fazer para a senhora, enquanto a arquiteta chega, não é isso? Vocês têm vontade de me perguntar, não é? Vamos para o secretário? Então vamos, é com a senhora. A senhora pode utilizar aqui que facilita para a senhora colocar o... Boa tarde a todos. Dias intensos desde ontem, né? A gente se vendo bastante. Apesar de ser por uma situação ruim, que não foi vontade de ninguém, que foi um acaso ou vontade de Deus, o importante é saber que a gente está junto, né? Então, que a gente está aqui tentando ajudar. Eu costumo dizer o seguinte, eu digo desde a minha campanha para vereadora. Muita gente aqui não me conhece, eu sou vereadora de primeiro mandato, fui eleita agora em outubro pela primeira vez e tive um semestre na Câmara, até que o prefeito me chamou. Acho que na vida pública, ainda mais em tempos agora dessa necessidade de nova política, a gente não faz o menor sentido a gente prometer mundos e fundos, ou coisas gigantescas, ou falar que vai resolver todos os problemas da cidade ou da humanidade. O que a gente tem que prometer é que a gente vai estar junto, lutando e trabalhando. Tudo que for possível, a gente vai conseguir junto. E se não for possível, a gente tem que olhar olho no olho e dizer, não foi possível. E vocês vão saber que a gente fez o máximo que podia. E se não foi possível, não foi possível. Então, hoje, o que eu trago é isso também, né? É a mensagem de que a gente está junto. E que a gente vai fazer tudo que for possível, que tem uma mobilização grande para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Se houver alguma coisa que não é possível, a gente vai ter a coragem, a transparência, a clareza de olhar nos olhos de vocês e dizer isso não foi possível. E a amizade continua a mesma, né? Mas o importante é a gente estar junto, mão na mão, lado a lado, lutando. Eu acho que vocês sabem que desde ontem a gente está. Até cheguei no meu gabinete, a minha assessora falou assim, nossa, Aline, seu sapato está sujo, sua calça está suja. Eu falei, tá, porque a gente luta, porque a gente trabalha, não dá nem tempo de parar para limpar, né? Então, estamos aí. Bom, o que eu vou falar aqui, uma parte vocês já sabem, porque o prefeito anunciou hoje e até vazou ontem, não tem problema vazar. Então, acho que aos poucos vocês já estão começando a juntar as pecinhas na cabeça de vocês. Hoje a gente vai detalhar um pouco e conversar. Eu preciso ouvir vocês para a gente poder aperfeiçoar a proposta que está sendo feita aqui. Qual que é a nossa ideia? Primeiro, nós não fazemos a menor ideia, né, como eu falei, transparência e clareza. Não fazemos a menor ideia de quanto tempo vamos levar para pôr o mercado de pé de novo. Por quê? Gente, porque eu não tenho nenhum laudo ainda da situação do mercado. Então, não adianta eu prometer para vocês que é 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu não vou prometer. Porque se eu prometer, eu vou estar chutando. Se eu chutar, eu corro risco de errar. Então, o importante é o seguinte, vamos estar juntos para descobrir juntos quanto tempo isso vai levar. E, enquanto isso, bom, essa é a boa notícia. Enquanto isso, a gente está pensando num plano rápido. Eu estava comentando hoje, a gente tem um grupo do prefeito e os 25 secretários. O importante é dar uma resposta rápida e colocar uma solução provisória para rodar. E, apesar da gente ser realmente um time que acelera, a gente tem que ter a seriedade, a responsabilidade, seguir os trâmites como eles têm que ser. Tanto do ponto de vista estrutural, eu não posso desafiar as leis da física, quanto do ponto de vista jurídico e administrativo. Também não posso fazer nada que não seja coerente e condizente com a administração pública. Então, sim, vamos agir o mais rápido possível para ter uma solução definitiva,
mas também tem um tempo natural das coisas. Já a solução provisória, acho que a gente vai bater o tempo recorde de colocar aí uma proposta para vocês. Então, a ideia é que a estrutura provisória comece a ser construída amanhã, ordem do prefeito, amanhã, quarta-feira, e que ela esteja pronta no final de semana. Tá? Então, a gente espera aí que domingo a estrutura global esteja pronta. Para que vocês possam começar, ao longo da semana que vem, a se organizar, a se estruturar, preparar para trabalhar. Quem sabe, esperamos, lógico que depende um pouco da realidade de cada um, mas esperamos que para o final de semana vocês já possam estar operando. Como disse o prefeito hoje, de uma maneira ainda soft opening, que ele usou a expressão em inglês, né, que é uma abertura aos poucos, mas, se Deus quiser, já no final de semana que vem, uma pequena abertura. E quem sabe para o feriado, que é o outro final de semana, né? Eu brinquei com a Fátima hoje. Quem sabe a gente consegue fazer uma festa no feriado, né? Para já ter uma estrutura rodando bem. Então, essa é a nossa proposta. Como disse o prefeito também, é lógico que nós vamos precisar da compreensão e da adaptação de cada um de vocês. Né? Então, por exemplo, a pessoa que tinha um stand de 100 metros quadrados, desculpa, não vai ter um stand de 100 metros quadrados. Isso é inviável, é impraticável. Vai ter que se adaptar, se adequar e trabalhar dentro do que é possível. Né? Aí vai ter aquela situação, um tinha um stand de 100, o outro tinha um stand de 40, e hoje os dois estão no stand de 20. Gente, porque é o que nós vamos ter. A proposta que nós vamos mostrar aqui para vocês só tem 2 tamanhos de stand, que é o que a gente consegue fazer. Né? Então, a gente vai ter que ter essa compreensão de vocês. Né? A outra coisa que a gente vai precisar ter de vocês, que é um pouco a conversa que a gente vai começar hoje. Quem vai e quem não vai operar na estrutura provisória? De repente, alguém fala, não quero, não posso, não consigo, e paciência. Né? E a gente vai ter que lidar com isso. E aí a gente vai adequando, a gente vai preparando, que é o plano que a gente tem que fazer daqui nos próximos dias para ver quem vai se enquadrar nisso. Dependendo da quantidade de pessoas que se enquadrarem nisso, que quiserem, que puderem, de repente a gente adapta. Né? Se tiver, 8 pessoas que não entram, a gente vai ter uma margem para readequar espaços. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que é a conversa operacional que a gente precisa começar a ter com vocês aqui hoje. Eu peço desculpas, eu soube que tem pessoas que não são permissionários, que são pessoas da comunidade, que vieram aqui para prestar solidariedade, para apoiar. Eu, aliás, valorizo e me sensibilizo com isso, mas peço desculpas, eu preciso fazer uma conversa um pouco mais técnica e objetiva, que eu acho que também é o que muitos estão esperando. Então, desculpa se para alguns não fizer muito sentido, mas eu acho que para os permissionários vai fazer. Bom, não sei quantos ouviram a proposta do prefeito hoje, então desculpem se eu for repetitiva. A ideia é a gente usar o estacionamento de baixo. O estacionamento de baixo tem mais ou menos 900 metros quadrados, né? E a tenda que nós vamos usar está contemplando, acho que 850 metros quadrados. Tá? Então, a gente está usando todo o espaço possível. Nós chegamos a pensar usar o espaço de cima, até porque tinha o sacolão, talvez ficasse também um fluxo melhor, mas não foi possível. Tecnicamente não foi possível. Não é nada contra o sacolão, não é nada. É que simplesmente o piso lá em cima, se vocês olharem, vocês vão perceber, não é adequado, não permite. Então, na operação de vocês, ia ser muito mais difícil. Por isso, por uma razão técnica, a gente está usando o espaço de baixo. Tá? Então, vamos lá, mais uma. Pode passar. Passa depois a tenda. Bom, nós conseguimos, junto com um parceiro chamado Tópico, a doação da tenda. A tenda é uma estrutura, aqui ela não está dando para ver muito bem, mas vai ser uma estrutura branca. A gente também está pensando toda a questão da circulação de ar, toda a questão térmica, mas é uma estrutura bastante sólida, que é usada em alguns espaços por meses. Então, não é aquelas barraquinhas que a gente vê que é uma coisinha mole. Não, é uma coisa sólida, compacta, que tem condições de aguentar a operação. Então, aqui a gente está vendo um formato onde ela é fechada de 2 lados. A proposta que a gente está fazendo para vocês é que ela seja fechada dos 4 lados, porém com aberturas para entrada e circulação. Tá? Então,
esse é o tipo de estrutura, vocês veem que tem uma armação metálica, que tem uma lona, mas uma lona rígida, uma lona bem, como que eu posso dizer, fortalecida, né? E que vai ficar com uma cara de um espaço provisório, porque é um espaço provisório, porém bonito, bem estruturado. Outra questão que a gente também está colocando, que para mim não são detalhes, é a questão da experiência. A gente quer que esse espaço vire um espaço gostoso, vire um espaço agradável. Então, não queremos que seja só uma lona, um quadradão, uma coisa assim. A gente quer fazer pequenas, como que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora. Decorações. Que deixem ele mais agradável. Então, colocar ali alguns vasos, algumas floreiras. Eu até falei, não sei se vai ser o caso, mas, por exemplo, tem aquelas luzinhas de bolinha, sabe? Que fica com uma carinha agradável, que tem aqueles eventos na Europa, que fica aquelas luzinhas redondinhas, ou pequenas coisas assim, a gente ainda vai pensar nisso juntos. Mas que o lugar... Eu falei muito isso, todos vocês já me ouviram nas audiências de concessão, né? Experiência. Vocês lembram que eu falo muito de experiência? O cara que vai no mercado, ele não vai só comprar. Vocês sabem disso melhor que eu. Quantas vezes já me ouviram falar nisso? O cara que vai lá, ele vai também pelo passeio, pela experiência, pelo espaço agradável. Então, nós temos que reproduzir isso aqui. Como não vai ser na estrutura, que seja na decoração. Então, vamos buscar algo gostoso. Esqueci a palavra que eu estava buscando, mas depois ela vai aparecer. Tá bom? Então, não sei se tem alguma dúvida sobre isso, mas acho que é melhor eu falar sobre tudo, depois a gente vem. Bom, então vamos lá. Aqui o mapa que o prefeito mostrou hoje. Como vocês podem ver nesse mapa, nós estamos trabalhando com 24 espaços. Eu até acho que vai sobrar espaço, mas a gente vai conversar sobre isso. Por que vai sobrar espaço? Eu já falei com alguns de vocês. Essa estrutura que nós estamos montando, infelizmente, por ser uma estrutura provisória e num estacionamento que tem um piso bom e que não tem condições de eu fazer uma saída de esgoto, uma entrada de água, ainda mais num tempo tão rápido, eu não tenho condições de colocar dentro dessa estrutura a possibilidade de a gente ter um trabalho autorizado pela Covisa ou pela Anvisa de... água, esgoto, tratamento de alimentos ali. Né? Então, por exemplo, a gente estava conversando esses dias para o açougue, vou pegar o exemplo que eu conversei com a Fátima. Para você ter ali aquela bancada de carne que você corta, que fica com sangue, que depois você lava. Gente, desculpa, é o que eu falei no começo, a gente vai ter que se adaptar. Né? Ninguém desejou estar nessa situação. Mas já que a gente está, a gente vai ter que se adequar, se adaptar. Então, isso vai ser difícil. Como é que eu vou colocar uma saída de água, uma entrada de água? Isso vai ser muito difícil. Então, o que a gente espera é que cada um encontre a sua solução, e a gente está à disposição para apoiar no que for necessário, para se adaptar. Né? Então, não consigo colocar a saída de água, a entrada de água e tal, mas outras coisas a gente pode adaptar junto. Nesse sentido, por exemplo, para os restaurantes, a gente acha muito difícil, né? Depois eu quero ouvir a opinião de vocês, mas a nossa visão, né? Vocês têm que pensar que a gente está numa conversa de 24 horas dentro de um gabinete de funcionários da prefeitura. Então, a gente está pensando as coisas, mas a gente quer ouvir vocês. E o que for possível, a gente adapta. Também nem tudo vai ser possível. A gente não encontrou um caminho para ter, por exemplo, um restaurante formalmente operando aqui. Eu não consigo colocar uma cozinha, não consigo colocar... Então, a gente acha muito difícil ter esse tipo de operação aqui dentro. O que a gente pensou para os restaurantes, por exemplo? Acho que eu já conversei com uns 3 de vocês. E que aí, vamos pensar que talvez seja uma solução que tem um outro ganho coletivo também. A gente imaginou, olha, só para vocês se situarem, ali a Roberto Cândido Alves, né? Cardoso, meu parente, gente, eu errei ali, né? E aqui é a Padre José de Anchieta. O que a gente imaginou? Na Ministro, aqui, primeiro, não sei se vocês estão vendo ali um corte no meio, já conversamos com o prefeito regional, Roberto, e com o Rafael, administrador do mercado. Nós queremos fazer um acesso. Esse acesso não existe hoje, tá, gente? É um gramadinho, assim. Né? E eu já olhei, de um lado é um poste, do outro lado é uma árvore. A gente cria uma rampa ou uma escadinha para que haja um acesso desta avenida para a nossa tenda.
Tá? A gente também tem o acesso na Padre José de Anchieta, que é um portão que já está lá, e do outro espaço, que é aquela rampa interna, um outro acesso. Tá? Esse acesso aqui, do lado interno, seria uma área meio que de serviço, tá? Com banheiros, né? Não é aquele banheiro químico tradicional, são os containers, é uma coisa mais agradável, mais, né, com odor melhor, mais simpático. Então, seriam os banheiros e também a entrada de serviço, para que vocês possam carregar e descarregar a mercadoria. Tá? Então, naquela rampinha interna, que é ali onde a gente até circulou com o prefeito desse lado hoje, né? Indo em frente ali, vai lá para a rua que vai para o Sacolão. Na Padre José de Anchieta, uma entrada normal, e que, inclusive, é uma entrada com acessibilidade, né? Que é na altura da rua, ali no posto de gasolina e tal. E na Ministro Roberto Cardoso, o que a gente pensou? Que é onde eu disse que nós vamos fazer um novo acesso. Nós imaginamos que na rua a gente possa colocar uma área de convivência, um espaço mais agradável. É óbvio que isso vai ser aos finais de semana, durante a semana vai ser mais difícil, talvez impossível, onde a gente possa fazer como se fosse uma extensão do mercado, nesse conceito que eu falei para vocês de experiência. Então, o que nós pensamos? Bom, primeiro, hoje eu recebi a confirmação do secretário, para vocês verem, lembra que eu falei para vocês de um comitê de gestão de crise com 7 secretarias? Hoje eu recebi a confirmação do secretário André Sturme, de Cultura, e também do secretário Jorge Damião, de Esporte, que nós vamos destinar daqui até o final do ano, nos finais de semana, atrações para deixar nessa área externa. Né? Por quê? Porque aí a gente pode divulgar isso como um chamariz, como uma coisa bem agradável para que as famílias venham, e vai ter ali uma música, vai ter ali uma dança, vai ter ali alguma coisa nessa área externa. Já falei com a CET também sobre a possibilidade da gente fechar essa rua. Eles já me deram certeza no domingo. Aliás, não falei sobre domingo ainda, mas no domingo. No sábado a gente precisa estudar. Mas nessa rua, o que eu vi ali é que tem 2 vias que vão e uma via que vem, certo? Tem ali as tartaruguinhas e só uma via que vem. Então, talvez o que a gente possa fazer é fechar um lado da rua, né, e deixar uma mão para o trânsito local, as pessoas que moram nos prédios. Então, esse espaço viraria uma espécie de uma extensão do mercado, uma área de convivência e uma área que vai nos ajudar também a criar uma programação que seja um atrativo para as pessoas virem para o mercado. Tá bom? Então, se o André Sturme me traz uma atração cultural, todos vocês e a prefeitura vão divulgar pela cidade inteira: venha para o mercado de Santo Amaro esse final de semana, atração XPTO. É uma coisa a mais para trazer gente, né? Ou a dança, o esporte, enfim, seja o que for. E além dessa convivência, né, com o esporte, com a cultura, nós pensamos na possibilidade de colocar ali alguns food trucks. E o que seriam esses food trucks? Que também é uma moda, uma coisa que vocês devem ter visto que tem muito pela cidade, que é uma tendência. A proposta que nós queremos fazer é que esses food trucks sejam de comidas dos permissionários de restaurante. Entendeu? Então, vamos construir isso juntos. Né? Então, por exemplo, pega aqui o exemplo que está mais fácil na minha frente, a Carol. Ela vai fazer ali um food truck dela, né? Com a salsicha, com o spätzle, com a batata roast, com seja lá o que for. Então, aquele cliente que está acostumado a vir comer a comidinha dela vai encontrar pelo menos uma parte do cardápio dela no food truck. Aquele cliente que nunca veio ao mercado vai descobrir, vai conhecer a experiência do mercado de Santo Amaro com aquela comida. Tá? Então, essa é uma proposta que a gente faz para minimizar essa situação. É perfeita? Não é. Eu tenho como oferecer outra hoje? Não tenho. Então, é isso que eu falei que a gente vai precisar se adequar. E aí, cada caso é um caso. Já conversei também com o Roberto, né, que tem restaurante também, com mais alguém. Vamos juntos buscar. Por exemplo, nós conhecemos na prefeitura dezenas de pessoas que têm food trucks, centenas. Se você não conhecer ninguém, porque cá entre nós, você não vai montar um caminhão só para isso. Nem dá tempo. Mas, de repente, você pode fazer uma parceria com alguém.
Alguém que está com um truck ali ocioso, ou que tem pouca atividade. A gente vai ter que construir, nós vamos ter que ser criativos e articulados. E nisso também a gente pode ajudar vocês, colocar vocês em contato com pessoas que tenham interesse em fazer uma parceria para isso. Porque eu acho que esses são casos um pouco diferentes, mas que a gente também está tendo um olhar para eles. Tá? Então, no desenho aqui a gente colocou 4. Eu até estou com a lista aqui, mas eu acho que era uma lanchonete e 3 restaurantes, é isso? Mas a padaria é para comer em loco ou é para vender? Para levar? Tá, vamos conversando. Porque o que a gente pensou também? Por isso que eu falei, a gente tem uma proposta que tem alguns aspectos que não dá para mudar muito e tem outros que a gente adequa. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho 24 estandes e que eu não tenho certeza se a gente vai usar todos? Por exemplo, volta ali, por favor. Tem 2 estandes que tem... Quem é aquela gordinha ali? Volta lá. Tem um espaço ali bem na frente da porta. Ali, ó, o stand 8 e 13. Cadê? 8 e 13. O que eu pensei? Vamos supor que a gente não precisa de 24 espaços. Que a gente precise de 22. De repente, eu abro o espaço 8 e 13 para ser um pouco como uma pracinha de alimentação que vocês tinham ali no meio. E pessoas, que talvez seja o teu caso, não sei. Pessoas que estão numa condição meio híbrida. Você não é nem o truck que está lá fora, nem o empório que vende ali dentro. De repente, você fica do lado da praça de alimentação. Vamos pensar. Vamos juntos construir uma solução. Tá bom? Oi? Tá bom. Não, eu sugiro o seguinte, deixa eu fazer a apresentação toda e aí a gente volta para as perguntas. Tá? Também assim, eu não vou ter todas as respostas, mas se eu só terminar a apresentação, a gente volta. Os estandes que a gente montou ali, né, que essas divisórias, vocês viram que tem 2 tamanhos. Um está com 27 metros quadrados. E o outro está com... Está errado ali, é 13, o de baixo. 12,5, 13. Tá? Então, volta lá, Bruna. Então, ali, ó, tá vendo? O 12, 17, tá, todos aqueles do meio, eles estão com quase 13 metros quadrados. E esses outros que estão embaixo e em cima estão com 27 metros quadrados. Tá, gente? Então, essa é a proposta original. Se for o caso... Por exemplo, dependendo de quantos de vocês entrarem para participar ou não, a gente vai ver se sobra espaço, se falta espaço. Por exemplo, se tiver sobrando espaço, se for o caso de juntar alguns do meio que vão dobrar e vão ficar mais ou menos do tamanho do outro, isso a gente vai ver. Mas a nossa proposta original, que foi o que a gente conseguiu desenhar, foi o seguinte. As pessoas que têm estandes um pouco maiores, automaticamente vêm para os espaços maiores. As pessoas que têm estandes menores... vem para os espaços menores. Lembrando o que eu falei logo no começo, que a gente vai ter que ter a compreensão e a flexibilidade de vocês, né? E a gente entende que vocês são um grupo que já é articulado, que já é organizado, que já tem bom senso. Então, ninguém vai se estapear por espaço, a gente vai chegar numa solução que seja boa para todos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Esses são os banheiros do container, né? Então, como eu disse, não é aquela coisa verde fedorenta que tem na rua, é um pouco melhor. E a gente entende que deve atender a nossa situação. O que é esse, Bruna? Ah, tá. Isso é só para vocês terem uma ideia da qualidade das divisórias. Então, os espaços de 27 ou de 13 metros estão divididos mais ou menos com essa carinha. Nós vamos disponibilizar o espaço, tá? E o mobiliário fica por conta de cada um, até porque cada um, obviamente, tem a sua necessidade, as suas características. E esse seria, do ponto de vista estrutural, praticamente um dos únicos investimentos de vocês, o que eu acho também que fica equilibrado, né? Porque a gente também não tem condições de montar isso. Oi? Esse é a cara das divisórias. Na verdade, aqueles espaços de 27 metros quadrados ou de 13, a gente vai entregar para vocês como um U. Entendeu? Volta lá, Bruna. Aqui, ó, tá vendo? 24 metros quadrados ali é um U, 23 é um U, 17 é um U, tá? E aí aquela divisória, não tá lá. Isso
é a cara da divisória, né? A qualidade, só para vocês enxergarem. Não deu tempo de fazer o projeto completo, tá? O que eu tinha pedido era para chegar aqui já com o desenho do espaço, mas não dá. Então, a gente está mostrando muito mais para vocês a qualidade do material, a característica do que o projeto em si. Mas vocês já conseguem ver que também não é aquela divisória mais vagabunda que tem, não. Já é um pouquinho melhorzinha. Isso, boa observação. Hoje nós estamos trabalhando com 2 parceiros, tá? E olha que foi o secretário Cláudio que está nos ajudando com isso. Hoje nós temos 2 parceiros. É possível que ao longo das próximas etapas a gente tenha outros. Por exemplo, nós ainda não temos clareza se vamos precisar de gerador ou não. Né? Por quê? Porque a gente está conversando com a S Eletropaulo para ver se eles vão conseguir nos abastecer de energia da maneira que a gente precisa. Caso precise de gerador, talvez tenha um terceiro parceiro para gerador. E assim sucessivamente. Tem mais alguma coisa? Essa é a empresa que está fazendo os banheiros, né, os contêineres lá fora. Então, essa é a carinha que ele tem por fora. Mais alguma coisa? Acho que era só isso, né? Bom, gente, então, assim, qual que é a nossa proposta aqui? Primeiro, que vocês entendam conceitualmente o que a gente está trazendo, né? Lembrando que vai ser em tempo recorde, né? Em menos de uma semana vocês vão estar podendo se organizar para começar a funcionar. Cada um vai ter que fazer o seu esforço, cada um vai ter que fazer a sua adequação. A gente entende que vocês, enquanto grupo, enquanto coletivo, vão nos ajudar a equacionar essas coisas, né? Por exemplo, eu não acho que sou eu, como secretária, nem o Cláudio, nem o prefeito, que tem que vir aqui e dizer de cima para baixo se são 24, se são 22, se são 20, quem está, quem não está, quem fica onde. Desculpa, vocês são um grupo já organizado, que já tem uma governança, que já estão acostumados a trabalhar junto. Então, esse tipo de coisa, vocês vão trazer para a gente encaixar as pecinhas aqui. Tem algumas coisinhas que a gente vai pensar junto. Por exemplo, volta lá na planta, por favor, Bruna. Hoje, quando a gente estava conversando sobre açougue, peixaria e os permissionários que precisam de uma estrutura mais... equipamentos, né? Vão ter um consumo de energia maior, alguma coisa assim. O que a gente pensou, por exemplo? Nos estandes do fundo, que estão ali perto da saída para o banheiro, talvez seja melhor para a gente colocar ali, ó, tá vendo? O 7, o 24, né? De repente o 7, o 6, o 24 e o 23. Talvez sejam os melhores espaços para a gente ter, porque ali eles vão precisar ter as geladeiras, né? Então, são coisas que a gente vai definir juntos. Eu acho que não, Fátima, porque como é que você vai higienizar aquilo, né? Então, o que eu te falei ontem, por exemplo, que eu acho que são coisas que a gente vai encontrar resposta, é que você traga o produto já embalado, na bandejinha, ou com um mínimo de, sabe? Isso a gente vai ter. O que não dá é para você ter aquela bandejona que vai ficar cheia de sangue, que no final do dia você teria que lavar com a mangueira, né? Então a gente vai encontrando essas respostas juntos. Isso. Então tá bom. Então o que eu quero dizer é o seguinte: tem algumas coisas que não vai dar para a gente mudar, porque é o que dá para fazer. Ponto. Tem outras coisas que eu não vou nem opinar, que eu espero que vocês me tragam a resposta. E tem algumas coisas que nós vamos construir juntos. Tá bom? Então, acho que eu posso terminar por aqui a minha fala e a gente pode abrir para perguntas e eu vou respondendo tudo o que eu puder para vocês. A proposta dos containers para peixaria, açougue e restaurante seria interessante, para padaria também. Mas a gente não poderia colocar no estacionamento do lado, manipular os alimentos ali, levar tudo embalado, fazer o sashimi, fazer o pão fatiado, usar alguma coisa ali, uns contêineres, não sei, alguma parte ali separada, que o container a gente pode equilibrar, a gente pode pôr piso e depois leva lá para a banca.
Então, a ideia que você está sugerindo, como você chama? Thomas. Thomas da padaria. Isso. Então, vai anotando, Bruna, para depois a gente não esquecer. Thomas da padaria. A tua proposta é que do lado dos sanitários, ali do lado de fora, a gente também tenha um container ou dois a mais para manipulação dos alimentos, é isso? Então, seria para açougue, não sei, a gente faz separado. Açougue, peixaria, padaria. Tá bom, eu vou fazer o restaurante, seguinte, ó, para a até gente ter aquele restaurante. combinado de estar junto, né? Não vou te dar a resposta, porque eu não tenho, Sim, mas vou mas- anotar como uma demanda de vocês. Eu vou levar algumas Restaurante demandas de também, vocês e a gente vai ver o que é possível, tá? Não excluo, também não garanto. Vamos construindo isso. Obrigado. Ela ali, ó. Boa noite a todos. Eu vou interromper um pouco a questão das perguntas. Eu vim como cidadã mesmo, sou consumidora de vocês. E há algum tempo atrás eu abri uma página no Facebook que chama O Bom do Alto da Boa Vista. O quê? O Bom do Alto da Bom. Boa Vista. Ótimo. Que é para a gente poder se relacionar, para a gente poder compartilhar as coisas do bairro. E eu tento sempre colocar informações do bairro, desde vacinação de cachorro até novidades no Mercadão e tudo mais. Dentro deste grupo que eu montei, a gente já dobrou o número de pessoas de ontem para hoje, quase. E eu estou percebendo que, ainda bem, a gente está conseguindo movimentar muita gente por ali. Eu pedi parceria dos grupos, das comunidades aqui de perto, do Jardim Marajoara, da Chácara Santo Antônio, e eles abriram espaço para a gente colocar alguns posts. Tem muita gente querendo colaborar. Tem gente que já abriu vaquinha online para ajudar vocês. E como é um grupo que está pegando muita gente aqui da região, eu gostaria muito de poder colaborar da forma que for possível, tanto como cidadã. Eu sou assessora de imprensa, eu tenho experiência em crises, então, se vocês precisarem de alguma coisa, podem contar com o meu serviço pro bono. Já fiz, inclusive, coisas aqui para a Catedral Anglicana de São Paulo, fui aluna do Aldo há muito tempo atrás. E quero colocar o grupo à disposição, porque como vocês vão ter essa dificuldade de vender as coisas e, de repente, até de corte e tudo mais, para usar o espaço como espaço de venda online. Se quiserem, coloquem posts lá, eu aprovo na hora, vocês vão efetuando essas vendas, esse contato com os clientes por ali, para que não percam vendas. O que vocês tiverem a mais de sugestão, da forma que a gente possa ajudar como comunidade, eu estou aqui para isso. Tá? Eu sou relações públicas e, assim, o que eu puder fazer para vocês, como comunidade, para ajudá-los a comunicar mesmo, tanto as dificuldades quanto as providências que têm que ser tomadas. Tem muita gente mesmo me procurando para saber como pode ajudar. Eu tenho a minha limitação de não saber quais são todas as necessidades de vocês, por isso eu estou aqui até para poder escutar. Mas eu conheço a Fátima e quero conhecer depois todos vocês. Posso combinar alguma coisa, a gente conversa. E estou disposta a ouvir. Essa foi a ideia que eu tive. Eu não sei se é a melhor para vocês. Se vocês tiverem alguma outra ideia que possa usar essas ferramentas que a gente está colocando à disposição de vocês, por favor, contem com a gente, comigo e com toda a comunidade daqui. E obrigada por vocês participarem do Mercadão. Vamos em frente para fazer isso subir de novo. Vamos reconstruir, vamos ter mais sucesso ainda. Ótimo, muito bom. Essa foi uma coisa que me sensibilizou muito ontem. Eu conversei sobre isso com o prefeito e hoje ele viu isso, né? O carinho que vocês estão tendo, o apoio que vocês estão tendo da comunidade. Agora, se eu posso me permitir, acho que assim, o que você está propondo é uma relação sua com o mercado, né? Não tem nem a ver com a gente. Mas quanto mais a gente estiver organizado, quanto mais a gente definir como vai funcionar, melhor você vai poder fazer esse trabalho. Então, por exemplo, se a gente formaliza essa questão das atividades culturais, esportivas, da programação, você vai ter mais material para trabalhar e divulgar.
Então, importante também, apesar de ser uma relação entre vocês, estar acompanhando o que a prefeitura vai oferecer nesse sentido. Quem mais? Boa noite, Aline, eu sou o Leandro, tenho uma rotisseria no Mercadão, né? E nós também produzimos lá dentro e vendemos lá, né? Eu queria estar tentando entender melhor como que a gente vai conseguir fazer esse nosso trabalho, né? Porque a gente precisa ter um local para poder produzir para vender, né? E assim, aos sábados a gente também assa um frango, né? Faz os assados com costelinha suína, e lá, pelo que a gente estava conversando, não vai ter condição de ter gás, né? Então, eu não sei se a gente poderia ter alguma outra alternativa, como um espaço fechado para poder produzir e estar vendendo lá na tenda. Tá bom, vamos fazendo isso então. Quem tiver condições excepcionais ou necessidades particulares, vocês vão colocando isso para a gente vai ver o que é possível. E como eu falei no começo, a gente vai olhar olho no olho e dizer se dá, se não dá, se não der, a gente vai buscar uma solução. Mas eu acho importante, ou hoje, ou nos dias que vêm, vocês pontuarem necessidades específicas para a gente saber, tá bom? Boa noite, eu sou a Ana. É o mesmo caso. Eu queria saber da possibilidade de fazer fora as minhas massas e molhos e vender dentro da tenda, já levar embalado. Claro. Ana, sendo muito franca, esse é o modelo ideal. Entendeu? Então, no caso, por exemplo, de quem faz a comida, ou de quem tem... por exemplo, outro dia me deram um exemplo de queijos ou produtos que podem vir em peça, que você corta ali, mas que isso acaba também fazendo uma sujeira ou exigindo mais espaço. Modelo ideal, numa condição excepcional como nós estamos. Já corta e traz pronto. Teu cliente vai entender, né? Vai facilitar a tua vida, vai facilitar... Freezer, a arquiteta chegou? Oi. Bem-vinda, Karen. Karen que fez aquela planta, gente. Palmas para Karen, que está nos ajudando aí com essa... Ela é da secretaria do Cláudio, né? Secretaria de Investimento Social. Essa secretaria foi criada pelo prefeito João Dória nessa gestão, justamente, acho que para atender crises. Então, eles estão fazendo grandes estruturas para atender pessoas em situação de rua e outras coisas assim. E nessa situação, eles estão sendo, né? Se não fossem eles, não seria possível. Você chegou a pegar a minha apresentação? Eu não vi que hora você chegou. Tá. Tá, então, assim, o que eu combinei com eles, eu fiz toda a apresentação, combinei que eles vão fazer perguntas, pedidos, demandas, tem coisa que a gente vai ter resposta, tem coisa que a gente não vai ter, e que o compromisso que eu tenho, eu não disse que a gente vai conseguir viabilizar tudo, mas o compromisso é que a gente continue junto, buscando as soluções. O que der, deu, o que não der, eles vão entender que a gente fez o máximo possível. Então, por exemplo, essa questão da energia, o que dá e o que não dá para fazer... Eu não tenho essa resposta, eu não sei nem se você tem, porque a gente talvez tenha que buscar. Mas tem as geladeiras, tem o forno, enfim, tem um monte de coisa. Então, se você puder falar um pouquinho sobre... Boa noite, tudo bem? Gente, a gente fez esse projeto de ontem para hoje. É um início do que a gente pode fazer a partir de agora, tendo a necessidade de vocês explícita, não só nessa reunião, mas depois a gente sabe que é um trabalho mais detalhado, né, Aline? A gente precisa saber exatamente o que cada um tem. Como a Aline falou no pedacinho que eu peguei, é olho no olho e definir o que cada um necessita. O que a gente fez foi o quê? Um protótipo, um modelo de estandes, de feira. É essa a realidade que a gente tem hoje numa situação emergencial. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Temos o estacionamento, podemos utilizá-lo nesse momento. A gente precisa ver exatamente as cargas, tanto de parte elétrica, quanto até o mobiliário mesmo, que vocês precisam, emergencial, por um período. Tá? A gente vai utilizar isso por um determinado período de tempo, então é o mínimo necessário para a gente ter um fluxo de comércio e não perder a atividade de vocês. Tá? Então, isso a gente vai ter que... Eu preciso ouvir muito vocês agora, a necessidade, depois a gente vai... Uma ata, né, Aline? Enfim, eu tenho contato de todo mundo, mas, enfim, por favor. Sim. Isso, a gente vai ter, provavelmente... Isso, exatamente. Provavelmente também por e-mail a gente já vai fazer algumas perguntas,
porque isso vai facilitar, como a gente não tem tempo hábil também, a gente vai tentar otimizar, tendo a resposta de vocês em casos óbvios, como a parte de freezers, essa coisa que a gente precisa de uma carga pontual para a primeira infraestrutura geral do espaço. Tá? Posteriormente, a gente vai, de algum caso à parte, melhorando. Pois não? Boa noite, tudo bem? Pode. É o mesmo sistema das feiras que a gente utiliza em feiras grandes. Então, a gente pode utilizar, passar fiação. É uma estrutura leve, só de divisórias. Então, a gente pode passar tanto por cima quanto por baixo. Fiação, o que for necessário, a gente consegue adaptar. Tá? Desculpa, não entendi. Sim? Sim. Isso. Isso a gente precisa analisar as entradas, porque o espaço que a gente tem é restrito. A gente pode até ter, só que a gente vai ter que fazer um horário de entrada e saída, determinar isso um pouco mais apertadinho, porque a gente precisa determinar para não ter um fluxo muito constante. Isso pode causar um problema para todo mundo. Então, a gente precisa determinar e organizar esse fluxo. Karen, uma questão que foi colocada é o seguinte: se não existiria a possibilidade, do lado de fora, próximo ali aos banheiros, né, onde já vai ter mesmo 2 containers de banheiro, se a gente não poderia ter mais alguns containers justamente de manipulação de alimento. Né? Eu já expliquei para eles que dentro da tenda principal, tudo que precisar de lavagem, uma manipulação que exija, em termos de vigilância sanitária, isso ali dentro já acho impossível, até porque a gente não vai ter essa água, esse fluxo. Talvez a gente possa estudar, e eu disse a eles o seguinte: tem condições que a gente não vai conseguir mexer, que são coisas que a gente coloca e que não dá para mexer. Tem outras coisas que a gente talvez não tenha nem que se meter. Por exemplo, quem fica onde e tal, isso daí talvez eles possam. E tem coisas que a gente vai encontrar soluções juntas. Então, por exemplo, esse pedido que eles estão fazendo, que eu acho legítimo, talvez a gente possa tentar buscar uma solução. Eu acho que a ideia dos containers externos pode ser, mas também não sei se cabe ou não. Não sei se a gente pode pensar nisso juntos. Podemos pensar, só precisamos ter uma distância dos banheiros, porque vocês sabem melhor do que eu que a manipulação não pode ser próxima dos banheiros. Pois não. Oi? Tem alguém? Eu queria falar. Eu queria voltar nos restaurantes. No caso do food truck, quem não tem a possibilidade de arcar, ou quem pode ter gente que tenha, né, ou gente que não tem, como é que faz? Quem, falando em relação ao restaurante, a pessoa não pode manipular o alimento no food truck, não pode produzir no food truck. Vai ter que ainda ter uma cozinha em casa ou fora, né? Como a Aline posicionou. O ideal agora, food truck, o ideal agora é o máximo pronto ser levado para o local. Sim. Nesse e quem momento, não tem a possibilidade de ter o food truck ou arcar com o food truck, como é que... Eu acho que o que a gente precisa fazer, Carol, é assim: hoje é um ponto de partida, né? A estrutura vai começar a ser montada amanhã e a gente tem alguns dias para encontrar as primeiras soluções, né? O que o prefeito disse é que vocês poderiam começar a montar o espaço a partir de segunda-feira. Talvez nem todo mundo consiga montar o espaço a partir de segunda-feira, seja pela estrutura, seja pela mercadoria, seja o que for. Então, também não vai existir, que nem aquela coisa que tem, você é obrigado a estar aberto, funcionando. A gente vai ter muita flexibilidade em conduzir isso. E esses casos especiais, que eu acho que talvez, sei lá, metade de vocês, 1/3 de vocês, sejam casos especiais. A gente vai ter que pensar junto. O que eu posso te oferecer hoje, talvez amanhã a gente tenha outras ideias, é que a gente possa eventualmente buscar pessoas que têm caminhões e que estão parados ou que estão sem uso. Por quê? Por que eu estou falando isso? Vou ser muito franca com vocês aqui. Hoje existe uma demanda de espaço para food truck gigantesca. E a prefeitura não está, né, Beto? Não está emitindo TPU ainda. Isso vai acontecer. Essa política está sendo desenhada e, coincidências da vida, eu estou envolvida, pelo vice-prefeito Bruno Covas, que é o secretário de prefeituras regionais, e pela minha secretaria, porque é uma política que tem a ver com a geração de empreendedorismo
e também com a segurança alimentar. Então, a minha secretaria está trabalhando com a Secretaria das Prefeituras Regionais para a gente, no futuro, daqui a alguns meses, ter uma política de food truck na rua. Então, hoje, isso está parado. Se você chegar amanhã e pedir para ele, não está bem resolvido. O que a gente vai fazer? Excepcionalmente, né, Beto, não sei se você quer falar sobre isso depois, a gente vai ter uma condição para ter food trucks parados ali. Papo reto. Se a gente lançasse um chamamento para a rua, quem quer ter um food truck na frente do Mercado de Santo Amaro? Ia ser uma coisa surreal, não é? A gente ia ter 200 caras querendo parar um food truck ali na frente. Nós não vamos fazer isso. Em respeito a vocês e pelo espírito que a gente está construindo aqui, de que vocês tenham a oportunidade de trabalhar. Agora, é óbvio que vocês não têm um food truck, porque você tinha um restaurante dentro do mercado. Talvez o que possa ser, uma composição que possa ser feita, é vocês buscarem alguém que tem um food truck e que não tem um lugar para trabalhar, para fazer uma parceria. Como vai ser, se tem custo, eu não sei. Então, isso daí é o seguinte, se vocês tiverem conhecimento e quiserem já ir atrás de alguém, ótimo. Se não, a gente pode até tentar. E se não der certo para ser um food truck, talvez a gente possa até tentar pensar em alguma outra alternativa. Essa é a proposta 1.1. A gente vai alternar. Eu acho que o food truck seria bacana, porque, inclusive, traria um visual, um clima, uma experiência bem moderna, como é o mercado de vocês, diferente de outros. Se não der certo, a gente vai tentar outra coisa. Tá? Essa é a proposta que a gente... Você quer falar um pouco sobre essa história do food truck, da autorização da rua, não? Só um minutinho, só para não sair desse assunto. Bom, boa noite a todos. Estivemos o dia todo junto. Mas a questão dos food trucks, essas emissões dessas licenças, dessas permissões de uso, que é o mesmo formato da permissão de uso que todos têm, a título precário, mas ela continua sendo emitida pelas prefeituras regionais. A secretária disse que esse assunto ainda está sendo discutido na prefeitura como um todo, mas, nesse caso, até pela excepcionalidade, pela rapidez que a gente tem em tratar desse assunto, esses espaços já estão reservados, esses documentos prontos a serem emitidos aos permissionários que operavam, que tinham uma operação ali de restaurante e pastelaria. Se me permite só um ponto, secretária e Karen, na questão das operações em containers, eu tenho uma planta, Karen, do mercado, depois eu discuto isso contigo, mas só uma sugestão. Ontem à noite a gente conseguiu junto à ES a ligação da energia. A nossa cabine primária já está alimentada. E na lateral do mercado, por onde a gente tinha acesso por todos esses 2 dias que a gente está trabalhando por lá, ali está num plano reto. E ali tem uma vantagem que está muito próximo aos boxes de depósito dos permissionários. Então, quem sabe por ali a gente fica afastado dos banheiros, o acesso continua sendo um acesso restrito desses permissionários. Naquela lateral, secretária, por onde a gente entrava no mercado, onde a gente estava operando ali ontem e hoje, ali tem uma facilidade, a energia já está lá, então a gente tem algumas garantias. Hoje à tarde, eu verifiquei ali com o pessoal da engenharia, a gente tem ali saída de esgoto nessa lateral, então a gente tem esgoto. E provavelmente a água é muito mais simples do que o esgoto, né? A gente faz uma ligação provisória da Sabesp, é muito simples. Então então a gente tem essa lateral. É um plano reto, acho que a gente ganha ali em facilidade até pelo depósito de quem tem, a gente se cotiza nos depósitos, a gente bola uma operação diferente ali naquele cantinho. Tá? Então depois eu te passo esses desenhos e falamos. Perfeito. Só fazer aqui um comentário, desculpa. Queria aproveitar e agradecer o Roberto. Acho que vocês todos, mais do que eu, são testemunhas do quanto ele tem se empenhado para ajudar a gente. Ele, como prefeito regional, gente, merece, muito merecido. Ele, como prefeito regional, tem 1 milhão de problemas para resolver.
Esses dias a gente estava conversando sobre pessoas em situação de rua, na Roberto Marinho, problemas embaixo do viaduto, tapa-buraco, eu não sei o que. Ele parou tudo para cuidar do mercado. Então, realmente... E vou aproveitar só para emendar, falar sobre o Rafael também, agradecer, Rafael, pelo trabalho que você está fazendo. Gente, vocês são testemunhas. Ele foi nomeado há 10 dias. Assinei a nomeação dele faz 10, 15 dias, já está nessa bucha. Só para finalizar, a maioria já deve conhecer, mas o Aurélio, que é o nosso coordenador de COSAN, de Segurança Alimentar, está cuidando um pouco mais da burocracia, mas também está desde ontem muito empenhado. E o Alexandre Conte, que é o novo supervisor de mercado, que assumiu essa semana ou semana passada, né? Então, esse é o nosso time principal que está na secretaria. Antes de continuar, até porque eu acabei de receber a mensagem do prefeito, que eu estava esperando aqui há 1 hora, eu queria dar uma boa notícia para vocês. Antes de continuar as perguntas, a gente vai continuar, fiquem tranquilos. O prefeito acabou de me autorizar a anunciar para vocês que nós já estamos trabalhando, e o Aurélio é a pessoa que está conduzindo isso no gabinete. Nós estamos trabalhando num decreto, que eu espero que o prefeito possa assinar ainda essa semana, para oferecer para vocês a isenção do POA enquanto vocês não estiverem ocupando o espaço do mercado. Justíssimo, né, gente? Nem tudo que é justo acontece, mas essa eu acho que é uma justiça merecida. A gente provavelmente vai ter que fazer isso por um prazo determinado, né? O nosso procurador explicou que vai ter que ser conduzido dessa forma. Então, como é uma situação excepcional, né, que se justifica, vocês não vão estar ocupando o espaço do qual vocês tem direito pelo TPU, mesmo se é um direito precário, a gente já conversou muito sobre isso nas audiências, vocês têm esse direito, vocês têm o TPU, não estarão usando, portanto, é justo que a gente não cobre esse POA. Então, a gente vai ter que tomar aí umas providências jurídicas, burocráticas, que estão sendo conduzidas pelo Aurélio, pelo Pedro, que é meu chefe de gabinete, e pelo nosso procurador. Esse é um decreto que não sou eu, como secretária, que assino, é o prefeito, mas ele autorizou. Eu até falei para ele anunciar isso para vocês hoje de manhã, mas acho que ele quis deixar para eu dar boa notícia para vocês. Então, eu agradeço ao prefeito por ser portadora da boa notícia. Vocês merecem. Vamos continuar? Boa noite, Aline. Sou Cláudio, trabalho com alimentos orgânicos no mercado. Essa questão operacional mesmo da energia elétrica, acho que preocupa. A gente trabalha com produto perecível. Então, não sei se vai ser só nesse canto que vai poder disponibilizar, a gente ligar algum refrigerador, né? Não, a gente vai ver a carga geral. E a gente tem que montar PDV também, né? Tem a parte também de internet, não sei se a gente poderia fazer um ponto em conjunto, né? Para todos ali. Eu não sei se isso vai estar, logicamente, 100% na segunda-feira. Vocês entendem que é uma estrutura que vai ser melhorada aos poucos. A gente vai estar com espaço exposto à disposição de vocês e com condição de evolução a partir de segunda-feira. Mas ali a gente vai evoluindo isso gradativamente e não só essa parte de telefonia, mas se for possível fazer qualquer tipo de melhoria, a gente vai fazer. Isso aí não tem problema. Porque para operacionalidade, receber um pedido, fazer um pedido, claro, não é um escritório, mas... Sim, mas é necessário. Para a parte operacional, ter um telefone, ter uma internet para você poder até lançar suas notas fiscais, né, da entrada, enfim, receber... Não, a gente está considerando o mesmo sistema de feira, mesmo justamente por isso. A gente precisa ter funcionalidade lá dentro. Então, a gente vai fazer primeiro o dimensionamento dos espaços, a definição, e assim vai gradativamente já evoluindo. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Imagina. Boa noite. Boa noite. Paulo do Pastel. Eu queria acrescentar uma informação quanto a essas vagas externas. Já ano passado a gente pediu para que houvesse zona azul, porque são os moradores dos apartamentos que ocupam essas vagas e muitas vezes nem nossos clientes. Então, já que são ocupadas pelos moradores, talvez a gente pudesse pensar em essas vagas ficarem definitivas para os restaurantes. E eu já tive no passado barracas, era uma loja feita de lata, de aço. É mais barato
do que eu ter um food truck, um veículo que eu adapte ele. Então, se essa vaga ficar concedida, fixa e não só ao fim de semana, a gente poderia pegar os restaurantes, quem precisa dessa área externa, porque, que nem no meu caso, ou muitos investem com fogão, com tacho e não vai caber lá dentro, que talvez esses espaços sejam fixos. A gente monta uma barraca de aço ali, de lata mesmo, e ela fica fixa ali para a semana inteira. Ela vai ocupar só o espaço da vaga sem travar a rua. Eu não faço ideia hoje, mas na época, quando eu fiz de material, ela pronta, algo de torno a 5, 10 mil reais, teria ela pronta. Eu acho mais barato do que eu adquirir uma Kombi e reformar essa Kombi ou pegar o material de alguém. De repente, essas vagas na frente fica restrito ao mercado. Duas coisas. Eu já falei algumas vezes, vocês já devem ter ouvido, que a gente montou um comitê de gestão de crise, né? O presidente da CET faz parte do comitê de gestão de crise e ele veio ao mercado ontem, talvez alguns de vocês tenham visto, o João Otaviano estava conosco. Uma solicitação que já foi feita, acho que não sei se foi o Roberto que fez, é que as vagas na frente do mercado se tornem vagas de zona azul. Nós recebemos a informação de que algumas pessoas param o carro lá e ele fica lá por horas ou por dias e que impede a rotatividade da vaga, que seria ideal para o mercado. Isso já foi combinado. A gente vai precisar só acompanhar isso com o João Otaviano. Você falou em zona azul, acho que nem era o foco da sua pergunta, mas para dizer para vocês que isso também é uma providência que a gente já vai tomar. Na verdade, não precisava nem ter acontecido tudo isso para a gente fazer esse pedido e conseguir essa transformação, mas isso já foi feito. Em relação à tua sugestão, que acho que está um pouco alinhada com o que a Carol colocou, do truck, quem tem, quem não tem, como faz, como não faz, vamos conversando nos próximos dias. A gente não exclui, né, Karen, essa possibilidade. Caso seja um container, uma estrutura, até vou passar para a Carol para ela falar o que é possível. Eu volto a dizer assim, eu acho que o truck ele teria um ar mais moderno, de uma experiência mais contemporânea. Não sei se vocês já viram, por exemplo, sem fazer propaganda, mas no Butantã tem um espaço, tem vários espaços. É bem gostoso. Mas é óbvio que vocês não têm o truck pronto e que nem tem que comprar um truck para adaptar daqui até a semana que vem. O que eu tinha pensado foi que a gente sabe que tem centenas de pessoas procurando um lugar para trabalhar, uma espécie de parceria. Se não der certo, ou se não for ideal, se não for bom para vocês, tudo bem, a gente pode buscar uma solução. A gente só não vai sair daqui com esse compromisso hoje que a gente vai construir nos próximos dias. Exatamente, a gente passa para esse plano B, que seria talvez a questão dos containers lá na frente. Só que, logicamente, tem uma estrutura também, pode demorar um pouco mais. A primeira ideia foi o truck, pela facilidade, pela agilidade. Mas a gente não descartou esse plano B, se não der certo, enfim. A gente tem a opção dos containers para serem posicionados na frente também. Aí são containers mesmo, eles são mais estruturados, é uma situação um pouquinho diferente de dentro, que dentro a gente tem só as divisórias dentro da tenda. Tá ok? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Nancy, eu sou da Associação de Amigos do Bairro do Alto da Boa Vista, SABAV, e o nosso presidente não pôde vir por motivos de trabalho, mas ele me pediu que o representasse, externasse a nossa solidariedade aos nossos fornecedores tão queridos do mercado de Santo Amaro. Eu queria fazer uma pergunta. A área do sacolão não foi interditada, certo? A área do sacolão é grande e há uma perda de espaço interno lá muito grande. Acho que um redesenho daquele espaço e das bancas, tornando a coisa mais operacional, livraria um espaço fixo, estruturado, né, e que poderia ser utilizado para algumas das atividades que estão sendo apresentadas aqui. Uma outra sugestão que nós gostaríamos de fazer é quanto àqueles 2 estacionamentos que vão até Elias Arzur. Tem um estacionamento que é usado para fins lucrativos, as pessoas pagam por esse estacionamento, é uma tripa que vai da Ministro até a Elias Arzur, é uma área muito boa, porque é uma área plana também. E tem um outro estacionamento que vai do fundo do mercado até Elias Arzur, de novo é uma área que poderia ser utilizada. E, por fim, a sugestão de que aqueles estacionamentos, aquelas vagas que existem hoje na Ministro, durante a semana, no horário de funcionamento do mercado, fique liberado para os clientes do mercado, porque a população do Alto da Boa Vista, em geral, e os clientes do mercado, têm uma tendência à terceira idade, né?
e essas pessoas precisam do carro para ir fazer as compras lá no mercado, né? Então, isso garantiria que as pessoas não se afastariam do mercado por inexistência de vaga, né? Eram essas sugestões que eu gostaria de fazer, e eu gostaria de cumprimentar vocês pela agilidade com a qual vocês estão respondendo a essa crise. Obrigada. Só uma questão rápida. A questão de demarcação de vagas, isso é uma resolução do CONTRAN. A gente não consegue fazer uma destinação de um tipo de vaga dentro do viário para determinado público de pessoas. Tenho para mim, pela convivência que a gente tem há bastante tempo, que o Zona Azul é uma boa solução e a gente inibe, pelo menos, esse uso, e a gente conhece muito bem a região, pessoas que param o carro até ali, vão até o metrô, ficam por bastante tempo ali. Então, a solução hoje, e a única com lastro legal, é a questão do Zona Azul. Evidente que agora, feito o Zona Azul e feita essa determinação, se é o food truck, se é o container, a gente precisa fazer a contagem das vagas, delimitar as vagas para idosos e pessoas com deficiência. Então, com isso, a gente determina esse espaço no viário. A questão da área de cima, eu digo de cima, o estacionamento do Sacolão, onde é murado. A gente teve uma discussão muito grande da onde implantar essa tenda provisória. Chegamos ao ponto, inclusive tecnicamente, a gente está lá, deu uma melhorada no pavimento ali do estacionamento inferior, mas qual é uma das vantagens do estacionamento de baixo, aquele da entrada principal do mercado, é a visibilidade de quem está fora do mercado. Aquele estacionamento de cima, se a gente colocar uma tenda, ele é murado. Então, acho que quem passasse por ali com o mercado fechado, num horário divergente, não ia saber dessa nova estrutura. Então, ali embaixo, como é todo gradeado, a gente tem essa visibilidade. A questão de cima do sacolão, a gente precisa respeitar as permissões vigentes também, né, secretária? Então, não é possível, é uma questão, mas a questão lá de baixo, acho que toda operação já está determinada para lá. Questão de elétrica, hidráulica, a gente fecha as cargas de todo mundo, e eu tenho para mim, até pelo tempo que já os conheço, a gente não pode perder a oportunidade da tenda. A tenda já está delineada. Então, acho que a gente entrar numa discussão dessa de levarmos a tenda para cima... então... Não, Roberto. Exatamente. Mas também, Fátima, vamos estudar essa possibilidade da lateral do mercado. Acho que ali é uma mas boa é mais alternativa, gasto. Mas tudo bem. Acho que essa questão fica a Secretaria do Trabalho. Mas só para deixar claro a questão das vagas de estacionamento. Essa questão do sacolão, só tem a ver com o sacolão também, não? Então, termina as vagas, depois eu faço. Gente, as vagas de Zona Azul estão em fase de transição para compra pela internet. Então, a maioria dos clientes do mercado, eu desde os 2 anos frequento, eu sou frequentadora, eu vejo que são idosos e têm dificuldade de acesso. Eu mesma ainda não sei como comprar a minha Zona Azul pela internet. Então, ou voltemos ao papel, que facilitaria a vida dos idosos, ou essa vaga de Zona Azul vai ficar como restrição ao público que quer comprar. Esse ponto, só para vocês saberem, para quem não sabe, esse Zona Azul Digital, ele também oferece a possibilidade de você comprar um ticket. Você tem que ter um agente cadastrado pela CET. Então, a mesma coisa que você fazia de ir lá e comprar o papelzinho, você vai lá e compra o papelzinho. A diferença é que, em vez de ser um talonário, é um ticket que te dá... como se você comprasse pela internet, só que aí o cara compra pela internet e emite o papel. Então, eu acho que isso não vai ser um impedimento. Dá para vender. Quem for credenciado pode vender. Acho que isso não vai ser um problema. Aliás, uma coisa que eu não sei ainda como vai ficar, tem o permissionário banca de jornal. Está aqui, não? Tá, não sei, do ponto de vista da estrutura... Não sei como vai ficar, não sei se você foi afetado, se não foi. Mas a banca pode vender, Zona Azul. Tá, não, mas o ponto é o seguinte, a tua banca está inteira?
Então você vai continuar operando na banca normalmente. Normalmente. Tá bom, então ele ou outro, por exemplo, pode vender. Só fazer um comentário sobre a história do sacolão. Vamos voltar nesse assunto, Aline? Eu não tenho a resposta. Tá. Aliás, para ser franca, esse ponto nem tinha chegado para mim, né, gente? 24 horas, nem tudo chegou, nem não deu tempo de pensar em tudo. Eu acho que a gente pode analisar. Mais uma daquelas coisas que eu não digo nem que sim, nem que não. Acho que são coisas que a gente vai definir. Eu acho que a nossa equipe da COSAN, o Aurélio, o Alexandre Conte e o Rafael podem ficar encarregados dessa análise. E eu só faria 2 ponderações. Uma, que o sacolão tem um permissionário. Né? Então, ele tem ali o seu direito legal de uso, que está previsto. Ele paga a sua POA proporcional àquilo. Tal. Então, em princípio, existe um direito dele no qual, em tese, a gente não mexeria. Porém, a gente está falando de uma situação de excepcionalidade. Isso mesmo. Né? Então, eu acho que o que a gente tem que ponderar e chegar a uma conclusão qual o custo-benefício de trabalhar com o espaço do sacolão como uma alternativa. Ele vai ficar isento da POA também? Mas, se ele estiver usando o espaço normalmente, eu acho que não tem por que ele ficar isento da POA. Aí não fica isento. Desculpa, Fátima, ser muito franca, nem parei para pensar nisso. Mas o ponto é o seguinte: você tem esse quadrado, você tem esse retângulo, você tem esse triângulo. Você paga a sua POA por isso, por isso e por isso. Se você é tirado daqui pelo incêndio, você é tirado daqui pelo incêndio, e a razão pela qual eu não te cobro é o incêndio, vocês dois estão isentos. Se você está aqui no seu triângulo, como você sempre esteve a vida toda, eu não tinha nem parado para pensar nessa possibilidade. Para mim, ele não está isento. Se houver uma situação de excepcionalidade, onde o meu time técnico chegue à conclusão que eu devo fazer um ajuste jurídico na relação que eu tenho com ele, em prol do bem comum, e que isso... Aí são outros 500, a gente vai pensar nisso. Não trabalhei com essa possibilidade ainda. O que eu acho também que a gente tem que pensar é o custo-benefício disso para cada um, para quem eventualmente iria para lá. Porque, de certa forma, essa área hoje ela ficou um pouco isolada do burburinho que a gente vai fazer. Né? Então, vamos pensar isso juntos, tá? Cadê o outro microfone? Boa noite, Manuel da Peteca. A respeito da temperatura dentro da tenda, como vai ser o sistema de climatização? Se vai haver ou não sistema de climatização, qual vai ser A princípio, a gente vai deixar a tenda natural, como ela vier. A gente vai ver, dependendo da situação de cada stand, todas as divisórias, todas essas partezinhas divididas, elas têm um teto. Sim. Dependendo da situação, a gente vai fazer climatização isolada. Isso individual? Não vai ser individual, vai ser geral, mas como já tem o teto, ela vai amenizar naturalmente o calor vindo da tenda principal. A gente já tem o Porque teto a gente em cada sofre muito Se com o for calor lá. algo- E a nossa mercadoria é totalmente perecível ao calor. Se for algo que tem É algo 100% primordial para a gente. Sim, mas ela tem 5 metros de altura, ela é alta. E como vai ter... Não, tudo bem. Só que é um... Ela é 5 na lateral, né? Não, e ela tem altura de 5 no meio também. Ela fica um pouquinho maior até, ela fica 6 e pouquinho no eixo. Só que o que acontece? Ela tem uma vazão de ar lateral e como os estandes têm um teto também, ameniza. O teto dos estandes, ele é com tratamento térmico. Só que, logicamente, a gente sabe, um dia mais quente ele pode aquecer. Se for alguma situação peculiar, que cada um a gente vai analisar, que tem algum problema, que fique pior, ou que tem algum problema com o alimento que está sendo manuseado ali dentro, a gente vai colocar mais uma placa ou vai fazer algum sistema de climatização isolado. Não é que vai ser em todos, mas a gente vai tentar amenizar isso para não ter problema. Sim. E cada box vai ter na frente vai ser fechado ou à noite, por exemplo, nós vamos embora, vai ter a porta para fechar o box ou não? Não, eles vão ser abertos. Dentro da tenda eles vão ser abertos. A tenda vai ser vedada. Oi? Projeto vai ficar Isso, aberto? exatamente, vai ficar aberto. Vai ficar aberto, a frente do box vai ficar aberto. Segurança, câmeras de segurança?
a gente pode pensar nessa possibilidade. Como a telefonia, como a internet, a gente não está descartando essa possibilidade. A gente está considerando agora, nesse momento emergencial, a tenda vedada e segurança externa. Nesse momento. Depois a gente pode analisar. Tá? Obrigado. E eu acho que tem até um pouco a ver com o que a moça de Relações Públicas falou e com outras situações. Tem gente querendo ajudar e às vezes não sabe nem como, né? Ela mesma veio dizer que tem o marido é de uma empresa alemã que está à disposição para, de repente, contribuir com alguma coisa e tal. Eu disse aqui no começo que alguém perguntou, então são 2 parceiros, né? Um da tenda e o outro do stand. Eu falei, por enquanto, sim. Amanhã pode ter mais. Então, juntando um pouco o que aconteceu aqui com a tua pergunta com outras situações, eu acho que por favor, entenda, né? A gente teve 24 horas para chegar onde a gente chegou. Então, por exemplo, se precisar do ar-condicionado e tiver um parceiro que quer ajudar, ou tiver uma outra situação, a gente vai buscar, né? Hoje, a gente está pensando no básico, para vocês começarem a operar, né? Também, assim, daqui até dezembro vai esquentar, talvez não precise agora, precise depois. Vamos pensando tudo isso juntos. Agora, uma coisa também, né, que eu queria lembrar, né, que também não tenho só boas notícias, eu também tenho que chamá-los às suas responsabilidades, né, é que vocês, enquanto associação, né, e que, por exemplo, eu falei da isenção da POA, né, o condomínio ou outras questões entre vocês, são pontos que vocês vão ter que ajustar entre vocês. Então, também, gente, como a gente também vai ter limitações, nem tudo a gente vai conseguir, a gente pode até facilitar algumas situações, mas nem tudo a gente vai conseguir. Tem coisas que vocês podem resolver entre vocês. Tá? Então, tem pontos da operação. Porque, vamos lembrar lá no nosso decreto de 2001, que regulamenta os mercados, a nossa relação, tem responsabilidades que são nossas e tem responsabilidades que são de vocês. Né? Então, segurança, manutenção, etc., é responsabilidade de vocês. E só para aproveitar e lembrar, o ocorrido aqui também vai nos fazer conversar com todos os mercados, coisa que eu já vinha fazendo, né? Vocês já me viram nas audiências públicas. Eu sou legal para algumas coisas, divertida para outras e firme em outras. Eu acho que é assim que a gente tem que ser. Então, a gente já vinha fazendo alguns chamamentos. Gente, olha, isso é responsabilidade de vocês, pessoal. Então, aqui também vai funcionar da mesma forma. Algumas coisas dentro do espaço vão ser responsabilidade de vocês, tá? Porque tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que não. Até para depois também eu não ser acusada perante os outros mercados ou perante os outros equipamentos de ter também, vamos dizer, ido além do que seria a nossa responsabilidade nesse contexto, tá? Então, vamos esperar as situações primeiras se resolverem, buscar soluções desse tipo ou de outros, mas também lembrar que algumas coisas são responsabilidade de vocês e que vocês podem também, no condomínio ou no rateio de vocês, buscar também algumas soluções, tá? Desculpa, gente, a minha dureza, mas, né? Cadê o outro? Só para finalizar esse assunto. Toda essa parte que nos cabe de responsabilidade vai ser cumprida da nossa parte, tá? O que eu acho que neste arranjo de da tenda e de localização, eu acho que eu gostaria de ter uma conversa mais estreita com vocês. Eu acho que a necessidade de cada box, de cada permissionário, é dado por nós. A necessidade. A responsabilidade é nossa. Segurança, limpeza, porque nós temos funcionários também que estão aí para isto. E não pensamos em demiti-los. Essa parte de associação é ok. Nesse trato de aonde o quê, quem vai ocupar o quê, que gostaria de ter uma conversa mais estreita com vocês. Na verdade, Fátima, eu até disse no começo, eu acho que tem algumas coisas que nem nos cabe opinar, entendeu? Eu acho que tem algumas coisas que, como eu disse, tem algumas coisas que nós estamos colocando para vocês que não dá para mexer. Então, por exemplo, se vocês falassem assim, né, sendo muito franco, a gente não gostou dessa tenda, a gente quer uma coisa XPTO. Desculpa, não consigo. Então, tem coisas que a gente está dando como fato, é isso que temos, ponto. Não, eu tô tem outras coisas que nós vamos tentar encontrar juntos. E tem coisas que são
vocês. Isso. Tá? Então, isso para mim está muito claro. Eu já falei Tá. acho que 2 ou 3 vezes. Então é isso mesmo. Né? Então a gente vai chegar. Vamos combinar mais umas 3 ou 4 intervenções só, para depois a gente caminhar para o final? Rapidinho, meu nome é Ralph, eu sou um colaborador da dona Helena e queria fazer uma sugestão. Como existe outro estacionamento superior e a Hortifruti continua operando normalmente, sugiro colocar uma segunda tenda como uma praça de alimentação. Aí teria condições técnicas de eventualmente atender com contêineres, etc. Então, como o usuário vai ocupar ambos os espaços, poderia abrir então essa possibilidade. E como músico também eu quero me oferecer para manter o bom humor entre todos nós. Dankeschön. O espaço de cima, Ralph, tecnicamente não está qualificado para receber uma instalação. Eu acho, não sei se eu comentei com vocês, eu havia pedido que a tenda fosse no espaço de cima, porque eu achei que fazia mais sentido. E a equipe que foi lá e mediu disse que não dava para fazer em cima. Então, já temos um problema técnico. O segundo problema é que eu acho que hoje a gente nem tem condições de ter 2 tendas. Mas, assim, também são coisas que, se surgir um doador para uma outra tenda, uma situação, não sei, mas hoje isso não é viável. Aliás, antes do seu aviso, eu quero lhe agradecer por nos receber aqui, por abrir esse espaço. Muito obrigada. Parabéns pelo seu engajamento e sua dedicação à comunidade. Nós estamos juntos, né? Eu só queria dar um aviso e até pedir desculpas a vocês, que algumas pessoas estão me perguntando onde é o toalete. Vocês estão aqui desde as 5 da tarde, né, gente? Ó, aqui à esquerda, nessa torre, tem o toalete masculino e feminino, e na saída tem 2 mesas com chazinho e cafezinho. Vamos conversando, vamos batendo papo, quer tomar um chá, quer tomar um café. Eu ia trazer um biscoitinho, mas quando cheguei no mercado municipal estava fechado. Né? Então fica para a próxima, tá? Quando eu tiver a tenda, eu vou lá buscar o biscoito, tá bom? Mas ó, uma honra a senhora estar aqui, porque também eu quero dizer isso para vocês, viu, gente? Ó, não é qualquer secretária, não é qualquer prefeito que disponibiliza. Você imagina, ela além de ser uma servidora pública, provavelmente, eu não sei, só deve ter família. E está aqui. E está aqui também. Isso é louvável, né? Não, essa casa é de vocês, enquanto vocês quiserem. Peço a Deus que os outros colegas meus se mobilizem também e ajudem vocês, né? Eu tenho família, reverendo. Ontem à noite, quando eu cheguei, eu tive que levar minha filha para o hospital, porque ela estava doente. Então, eu passei uma parte da noite no hospital com a pequena. E a grande, até já falei para a Carol da grande, veio me perguntar o que aconteceu nesse mercado. Se foi criminal, se alguém tinha culpa, se foi um acidente, como a gente podia fazer para resolver isso. Então, elas também têm um espírito cidadão e a grande está até preocupada com a situação de vocês também. Porque a gente coloca tanto amor no que faz, né, que acho que transborda. Você chega em casa e transborda. Obrigada. Aline. Aline, boa noite. Eu sou permissionário. Meu produto é plantas, flores ornamentais. E aproveitando o seu raciocínio, né? Como é um improviso, né? Fique aqui, eu estou disposto, eu mesmo, a dar um toque de paisagismo. Lembrei a palavra que eu estava buscando naquela hora, ornamentação. Ornamentação. Eu fiquei com a cabeça, Não. Ornamental. Pronto, é o senhor que vai fazer ornamental. Plantas ornamentais. Isso. Só para dar um clima ornamental, eu me comprometo, nas extremidades, vendo aqui o croquis, colocar uns vasos, para dar um clima de verde, porque sem verde não tem vida. Tudo bem, gente, olha lá, é assim que a gente vai chegar lá. O meu compromisso aqui é que, pensando em todos, nossa família é uma só, né? No tocante que o Manuel da Peteca comentou, o pé direito, qual a altura mesmo? Eu também sofro muito, as plantinhas sofrem muito com relação à temperatura. O mercado municipal não abre aos domingos, né? E eu tenho uma perda relativa, porque
tem planta que não aguenta. E lá não tem ventilação, o mercado não tem ventilação. Por ser uma construção antiga, se você reparar que até no incêndio, todas as vidraças são totalmente fechadas. Eu fui, não sei se é sorte, meu santo é forte, eu fui o meu único que não queimou a minha estrutura. Talvez lá em cima eu tinha bastante vidros abertos, quebrados, que eu pus uma tela para os bichos não entrarem, ratos, assim, né? Minha preocupação é essa. E a fumaça saiu para esse lugar, né? Então, a temperatura esquenta demais mesmo, né? Fechou as portas, junto o maquinário, o freezer, o telhado, o amianto, é uma coisa absurda. Ele segura a temperatura e atua como uma energia solar. Desce aquele calor, o bafo, e derrete tudo, né? Eu fui na onda do Manuel também, chocolate, meu produto é perene, derrete, as plantas sentem. Até os alimentos também tem, né? Então, é perecível, né? Eu estou tentando aqui, eu vou ter que conversar com a Fátima, conversar com o bom senso, com todos nós. No meu caso, particularmente, eu estou vendo 24, 18, 1 e 7. Para mim seria interessante, porque ventilaria mais, eu jogaria as plantas lá de fora. Sim. E ficaria também fácil, né? Para mim, não, isso manuseio, também a gente né? fez essas opções para a gente poder discutir também, sabendo quem é quem. A gente precisa saber agora quem é quem e ajudar a posicionar. Exatamente. E a questão, como já tinha sido feita da parte térmica, o teto, como eu expliquei para ele, tem um composto que ajuda a aguentar um pouquinho, não é um isolamento térmico, a gente sabe disso. E dentro das condições que a gente tem, que são as divisórias e a tenda, a gente não pode fazer um tratamento térmico muito avançado, mas a gente vai fazer isso como a secretária falou. Se a gente tiver um parceiro que doe um ar-condicionado ou, enfim, um ventilador, a gente vai tentar posicionar e melhorar da melhor forma que for possível para amenizar a parte térmica da tenda. E o lado bom que a lona é branca, reflete pouquíssimo calor, ajuda muito também, né? Sim, sim. Né? Não, pra gente mesmo, né? Fica uma coisa desconfortável. Então, pode contar comigo nesse toque ornamental, eu vou fazer agradece muito de coração. porque a gente gostaria de deixar cada vez melhor para vocês trabalharem lá dentro, para a gente poder circular lá dentro, porque as plantas dão uma vida, né? A gente precisa delas sempre. O paisagismo é bem-vindo no nosso projeto. Obrigada a você. Só para terminar, complementar o que ele estava falando, eu trabalho na Viapol, que é uma das maiores indústrias de produtos químicos para construção, e a gente tem isolante térmico. Então, daí, depois eu falo com você, eu não sei a quantidade, não sei que tipo de material, a gente conversa, mas daí eu posso ir lá representar e a gente pode ver o que tem material para oferecer para vocês. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Desculpa tomar mais um minuto, que eu já tive a oportunidade de falar. Só voltando um pouquinho, não, nem a favor ou contra nossos amigos do sacolão. O que eu entendi da dúvida é que talvez seja mais fácil a gente fazer uma super tenda para ter um ótimo sacolão externo e talvez aproveitar o espaço sacolão para fazer todas essas divisórias. Talvez seja mais fácil no espaço sacolão, porque você vai ter hidráulica e esgoto talvez mais acessível ali. E lá na parte externa, onde é essa parede de estacionamento, que é o minhocão, talvez seja possível fazer uma feira. Isso é um pouco comum. Eu sei que é muito emergencial para tomar essas decisões, até porque já tem um plano. Mas talvez seja viável, caso ocorra isso, fazer algo muito benéfico ao sacolão, se ele fizer essa gentileza, porque talvez você tenha estrutura de esgoto elétrica para atender o pessoal lá em cima e faz uma feira para os alimentos, uma barraca externa. Olha, Paulo, eu acho o seguinte, queria combinar uma coisa com vocês. Em princípio, a gente não fala do sacolão, não só por aquela questão que eu falei, mas porque eu acabei de pensar aqui depois, que é o seguinte.
como o prefeito disse hoje, eu já tinha dito desde ontem. Como a gente não sabe como está a estrutura do mercado e o que vai ser feito, por exemplo, não estou dizendo que vai acontecer, mas se houver algum tipo de comprometimento na estrutura e precisar haver, por exemplo, demolição ou uma reestruturação muito grande do mercado, isso também vai afetar o uso do sacolão. Então, eu não queria, nesse momento, pensar no sacolão. É uma alternativa, está colocada, meu time vai pensar nisso, mas eu acho que também, como a gente precisa agir rápido e concentrar esforços, se a gente também conseguir unir todo mundo de um lado só, a gente consegue ter uma operação, um ganho de escala, entendeu? Então, eu ter a área de alimentação do lado do comércio, um chama cliente para o outro. Se a gente coloca do outro lado, já é uma outra dinâmica. Então, não exclua essa possibilidade, o time vai pensar nisso, mas eu preferia que, nesse momento, a gente focasse em tentar trabalhar tudo para o lado de baixo. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas preferia que a gente não criasse essa expectativa agora. Mais alguém? Vamos lá, mais duas perguntas. Boa noite a todos. Meu nome é Thomas. Eu sou morador aqui no bairro, moro há 17 anos e sou muito próximo ao mercado com todo mundo, todo final de ano. E todo mundo está muito sensibilizado. Eu já pedi ajuda na Igreja da Paz, que eu tenho muitos contatos lá. Nós vamos ajudar vocês. E meu trabalho para vocês, voluntário, é de fazer um grande evento no dia 15 ou 20 de novembro, com a chegada do Papai Noel. Ai, gente, que lindo! Adorei. Muito bom. Eu já tenho 2 crianças para trazer, tá? Alô, meu nome é Aloysio Cataldo, sou da Associação Comercial de São Paulo, Distrital de Santo Amaro. Eu gostei de tudo que vocês falaram, essas providências necessárias, provisórias, mas necessárias. Mas eu queria saber, assim, a expectativa, assim, da recuperação do mercado. E não sou eu que falei, o SPTV falou que faltou vistoria do Corpo de Bombeiro. Relevante para um supermercado. Eu estou fora, eu não sou permissionário, mas sou visitante, tenho amigos lá e sou botina amarela e gosto do municipal como se fosse assim o meu filho, o meu irmão. Eu gosto demais, gosto de ir lá, tenho uma área de alimentação excelente, então eu quero parabenizar vocês pelas essas atitudes provisórias, mas que houve algumas falhas não ditas por mim. Eu não sei se é verdade também que faltou vistoria do Corpo de Bombeiro. Então, o que vocês acham disso? Bom, então lá, está na imprensa, eu já falei o que eu acho disso, não tem nenhum problema em repetir aqui. É verdade que nós não tínhamos a VCB nesse mercado. Eu sou secretária há 2 meses, não sei se o senhor sabe. Quando eu cheguei e tomei conhecimento dessa informação, assim como algumas outras, eu pedi providências. Nós temos uma situação em relação a esse assunto que não data de hoje. A nossa gestão, o prefeito João Dória, quando assumiu no dia 1º de janeiro, herdou problemas de décadas. Eu não vou nem dizer que é do prefeito anterior, tenho que ser honesta, de décadas. A maioria dos prédios públicos da cidade não tem a VCB do Brasil, eu acho, infelizmente. Até porque são prédios anteriores à lei do AVCB. Ainda assim, nós, quando assumimos, pedimos providências, porque pelo decreto 41425, que regulamenta a nossa relação, a gente já falou aqui sobre isso hoje, há algumas coisas que são competências dos permissionários da Associação de Permissionários, outras que são competências nossas. E nós adotamos a postura, e eu tenho feito muito isso, de, em vez de apontar o dedo na cara, cobrar e emitir uma multa, encostar na parede e chamar de culpado, vamos construir uma solução juntos? Então, quando nós assumimos, 2 meses atrás, assim como algumas outras coisas que também já foram resolvidas no início do ano, quando o prefeito assumiu,
nós estamos buscando soluções para os problemas, né? Então, nós já havíamos conversado com a Associação do Mercado e outros mercados também. Precisamos melhorar algumas condições de segurança. Então, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte: esse problema não é um problema de hoje e não é um problema exclusivo desse mercado, infelizmente. O que nos cabe fazer? Resolver o mais rápido possível e buscar condições de adequação para evitar qualquer tipo de problema. Então, nós vínhamos construindo uma solução para esse assunto. Infelizmente, tivemos uma fatalidade. Também nem acho que teria evitado ter o AVCB, mas precisamos sim resolver problemas que não são exclusivos desse mercado, que não são exclusivos dos mercados, que são problemas que existem por toda a cidade. Então, o que eu posso dizer é que nós estamos buscando uma solução para isso, né? E o que eu disse aqui também, esse episódio nos coloca numa situação de mais urgência e mais ênfase perante os outros mercados para que essas providências sejam tomadas, né? Mas são coisas que a gente tem que fazer juntos, né? Que as associações de permissionários, que os permissionários têm que contribuir. Eu tive recentemente, por exemplo, uma situação no Mercado Central, da Cantareira, onde foi feita uma auditoria, uma visão sobre a questão dos espaços, porque os próprios permissionários estavam ocupando os corredores, né? E não pode, precisa liberar esse espaço, né? A gente tem que ter ali, né? O Aurélio trabalhou muito nisso, o Tribunal de Contas, tal, os inspetores. Então, assim, é uma construção conjunta. E a minha conduta, ao longo desses 2 meses que a gente está à frente da secretaria, é muito mais do que multar, apontar na cara. Ou, por exemplo, ontem, vou ser muito franca com o senhor, a Fátima estava do meu lado, tinha mais algumas pessoas, viram. Foi a primeira pegadinha que um jornalista quis me fazer. Foi a primeira. Quase que querendo jogar a gente uns contra os outros. Quase que querendo jogar os permissionários contra a prefeitura e a prefeitura contra os permissionários. Não vão conseguir, porque a gente está junto, é ou não é, pessoal? Então, é isso aí. Então, assim, essa solução estava sendo construída, infelizmente não houve tempo dela ser finalizada. Mas a minha posição hoje é assim: não quero pôr o dedo na cara de ninguém, não, eu quero que a gente construa uma solução juntos, né? E para o nosso novo mercado, que, como disse o prefeito, vai ser uma referência, vai ser maravilhoso, vai ser um modelo para São Paulo, pode ter certeza que a gente não vai ter esse problema. Pronto, pessoal. Então é o seguinte, hoje é uma primeira, talvez segunda, né, etapa dessa construção que a gente está fazendo juntos. Acho que a gente fica à disposição, né? Eu já apresentei o nosso time da secretaria, são os principais 3 interlocutores. A Célia continua com a gente, tá? Eu acabei não colocando ela nessa operação, porque já tem muita gente cuidando, e ela tem outras coisas para cuidar. Então fica o Conte, que está no lugar da Célia. A Célia foi para outra posição. O Aurélio e o Rafael, como as 3 principais pessoas de interlocução. Você quer falar alguma coisa? 3 principais pessoas de interlocução. O Roberto, obviamente, que já está com vocês o tempo todo, nem é do meu time, se bem que eu queria tanto que ele fosse do meu time. E a Karen e a equipe da Secretaria de Investimento Social. Nós temos, como eu disse, uma série de outros atores conosco, né, nesse comitê de gestão de crise aí das 7 secretarias. Eu fico responsável por essa articulação com o gabinete do prefeito, com as outras secretarias. Como eu já disse, desde questões meio óbvias, né, como a Secretaria de Obras, que faz a avaliação do prédio, Secretaria de Segurança Urbana, que tem a Defesa Civil, prefeituras regionais, mas também a Secretaria de Cultura, de Esporte. Então, eu fico nessa articulação toda. Continuo à disposição de vocês. Acho que temos algumas pessoas ainda querendo falar, antes da gente finalizar. Secretária, eu quero, em nome da OAB Subseção de Santo Amaro, primeiramente parabenizá-los aí pela rapidez numa resposta, mesmo que provisória. Eu tenho certeza que vai minimizar um pouco a situação dos permissionários. Acabei de receber uma mensagem da nossa presidente, a doutora Elisandra Gonçalves. É um compromisso da OAB, da Subseção de Santo Amaro, a gente lançar uma campanha pela reconstrução do espaço de vocês. Vamos colocar a nossa entidade aí para fortalecer, junto com vocês, essa busca pela reconstrução definitiva e a solução definitiva do problema que vocês estão suportando hoje. E também quero reiterar
colocaremos aí os advogados da subseção de forma pro bono, aqueles que se propuserem a atender as necessidades aí de vocês à disposição. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, OAB. Ricardo Nunes chegou? Aê! Meu colega vereador Ricardo Nunes, presente aí desde ontem com a gente, interagindo, colega de Câmara. Obrigada, Ricardo. Teu chefe de gabinete já estava aqui. Quer dar uma palavrinha, alguma coisa? Tá tímido? Não estou te reconhecendo. Dá um oi, dá um oi. Deixa eu ir lá para não ficar chato. E minha querida, saudade de você. Recíproco. Não, gente, só para dizer que eu acabei demorando, estava com o Wilson Point lá e o Júlio Semiguini, acertando os detalhes para votar amanhã a questão do AMB. E os nossos sentimentos, tudo que aconteceu, né? E tratar isso da melhor forma possível, deixar a política de lado e fazer o que a Aline está fazendo. Vim aqui como executivo, né? O prefeito está fazendo, a Aline, de ir lá fazer, resolver. O Wilson falou que domingo já está lá a tenda funcionando. Agora correr para recuperar o mercado e desejar muita força para vocês, né? Essa, acho que a melhor mensagem que a gente pode dar agora é isso. Desejar muita força. Tem um cara muito bacana que está do lado da Aline, que é o Cláudio, que é o secretário. O Cláudio é um cara que nem a Aline, assim, é um cara danado, que ele corre atrás, faz as coisas, é muito ativo. Então, acho que vocês estão em boas mãos, a gente está lá acompanhando. É um time de primeira que está muito sensibilizado aí com vocês. O prefeito está muito sensibilizado. Ontem eu estava falando com ele no telefone. Ele realmente vai fazer de tudo para poder contribuir com vocês e voltar à vida normal o mais rápido possível. É só para deixar aqui a minha solidariedade. E estou muito tranquilo que está na mão da Aline. Tá bom? Sucesso para vocês. Obrigada, Ricardo. Bom, pessoal, você vai falar também? Não? Você vai só guardar o microfone? Uma pergunta? Última, derradeira, saideira. Ótimo, obrigada, sempre bem-vindo, mas eu acho que a sua relação tem que ser direta com os permissionários, com a associação de permissionários. Como eu disse, aqui já veio antes de você uma pessoa que ofereceu, outra pessoa. Graças a Deus a comunidade está muito sensibilizada. Eu acho que vocês precisam se organizar, ter um fluxo do que é necessário, quando, como, para as coisas realmente se somarem. Então, sugiro que você depois encaminhe com a própria associação de permissionários esse tipo de oferta. Eu tô muito preocupado com uma situação que eu queria falar para vocês, tá? Aqui na igreja tem gente me ligando, tinha gente ali fora agora me chamando, querendo fazer vaquinha online, querendo fazer. Eu falei, olha, vocês têm uma associação, não sei se a secretária vai concordar comigo. Eu acho que vocês deveriam sempre dizer para as pessoas que querem ajudar, que se dirijam à associação de vocês. Essa é uma opinião eu que estou de fora. E a minha igreja é auditada pela Price, para a gente evitar essas coisas. Quer ajudar? Ajuda através da presidência de vocês, porque infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, tá? Infelizmente, lá no México, onde teve o terremoto, tá? O que aconteceu? Tem gente ajudando e tem gente saqueando, pegando geladeira, pegando televisor da casa das pessoas. Você cria uma vaquinha online, 2 vaquinhas online, 3 vaquinhas online. Confunde. Quem está criando isso? Para onde está indo isso? Então, eu acho que vocês devem centralizar em vocês. Vocês têm uma associação, tem presidência, tem CNPJ, não é verdade? Quem quiser ajudar, ajuda. A coisa que eu falei, vou repetir para vocês aqui, tá? Falei para a Fátima e vou dizer para vocês. Domingo, eu tenho uma missa às 8 da manhã, eu tenho uma missa meio-dia,
e eu tenho a missa às 18h30. Quem de vocês desejar e quiser e tiver condições, por exemplo, no caso da Fátima, pode botar sua mesa aqui no gramado. São mais ou menos 2.000 pessoas nas 3 missas. Eu vou pedir para as pessoas, por favor, desçam lá, compre uma picanha também, compre uma para mim de presente, né? Compre uma carninha moída. Se você sobrou alguma coisa, tem alguma coisa que você quer colocar nesse domingo, eu quero ajudar vocês enquanto não montou a barraca de vocês. Agora, por favor, não dê dinheiro para ninguém, não ponha dinheiro na conta de ninguém. Essa é a opinião de quem é já calejado pela vida. Vocês têm CNPJ, vocês têm empresa e vocês têm presidência. Que infelizmente, tem enchente que o cara manda roupa e não chega. Manda dinheiro e não chega. Né? Então, que fica centralizado em vocês. E quem quiser ajudar mesmo, vamos lá nesse mercado que vai ser montado e vamos comprar. Toma aqui, toma. Você. Eu vou utilizar aquela... Devolve aqui. Eu vou utilizar aquela rede social que a moça disponibilizou com a conta, onde quem quiser colaborar, tá às ordens, né? E a gente agradece. Agora, o reverendo Aldo passou o telefone para mim, que o Fernando Capês, disse, acabou de ligar, que o prefeito João Dória determina que teremos, em tempo recorde, o melhor mercado de São Paulo. Tá? Ele dá a palavra dele. Tá bom, gente? Vamos contar com isso. Tá bom? Obrigada, Fátima. Gente, então, mais uma vez, obrigada. Ficamos à disposição. A gente estava conversando aqui, nós vamos fazer reuniões nossas, né, entre as diferentes secretarias, interfaces com vocês. Peço que vocês se organizem. De novo, né, quem tem essas especificidades, essas demandas, vamos fazendo um fluxo de informação. Não sei se vai direto para você, para mim. A gente entra em contato com vocês até amanhã para dizer como é que a gente determina esse fluxo. O importante é bola para frente. Bola para frente e vamos embora tomar café e chá. Deus abençoe a todos. Boa sorte.